Então eu vou inicialmente passar a palavra a Vossa Senhoria pelo tempo de até 15 minutos para suas considerações. Obrigado, presidente. Primeiro, eu quero agradecer aqui o convite, quero me desculpar pelo atraso. Eu moro na DF 140, quilômetro 2. Para vocês terem a noção, Jardim Botânico, depois da Papuda. Saí de casa precisamente às 7h30 e passando no escritório aqui para pegar advogado, cheguei aqui agora e peço as desculpas a todas as senhoras e senhores. Cumprimento o excelentíssimo senhor deputado Arthur Oliveira Maia, presidente da CPMI, excelentíssimo senhor senador Cid Gomes, primeiro vice-presidente da CPI, excelentíssimo senhor senador Magno Maltas, segundo vice-presidente da CPI, excelentíssima senhora senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI. Em nome da excelentíssima senhora relatora Elisiane Gama, dos excelentíssimos senhores deputado Arthur Maia e dos demais senadores que dirigem esta comissão parlamentar mista de inquérito. Cumprimento a todos as senhoras senadoras e deputadas e a todos os senhores senadores e deputados aqui presentes. Sou o general da divisão do Exército Brasileiro. Concluí a Academia Militar das Agulhas Negras na Arma de Infantaria em 1975. Possuo os cursos de Forças Especiais, de Comandos de Guerra na Selva, paraquedista, aperfeiçoamento de oficiais, curso de Comando Estado-Maior, curso de Política, Estratégia e Alta Administração e de Segurança Presidencial. Com muita honra, prestei serviço às Forças de Segurança da ONU na América Central, por 1 ano e meio no início dos anos 90. Entre os anos 2003 e 2010, coordenei a segurança do presidente da República. Em 2011, como general de divisão, comandei a 6ª Região Militar em Salvador, na Bahia. Em dezembro de 22, fui convidado para assumir o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Tomei posse em 1º de janeiro de 23. Pedi afastamento do posto em 19 de abril. Saí por causa da divulgação imprecisa e desconexa de vídeos gravados no interior do Palácio do Planalto, durante a invasão do prédio em 8 de janeiro de 23. Naquele dia foram cometidas agressões impensáveis à democracia brasileira. Eu era ministro, chefe do GSI. Cabia a mim, funcionalmente e como cidadão brasileiro, preservar a sede do Poder Executivo do Estado brasileiro, o Palácio do Planalto. No dia 8 de janeiro, utilizando de todos os meus conhecimentos agregados pelos cursos que realizei ao longo de mais de 44 anos de serviço, pelas experiências vividas, dentro e fora das funções do Exército, exerci efetivamente minha ação de comando na defesa e preservação do Palácio Presidencial no meio de um levante antidemocrático. Foi um ataque único, inédito e inimaginável para todos nós que somos democratas e devotamos respeito à Constituição e às instituições. Tendo conhecimento agora da sequência dos fatos que nos levaram até aquelas agressões de vândalos e também da ineficiência dos agentes que atuavam na execução do Plano Escudo, aprovado com a coordenação de diversos órgãos civis, militares e de segurança pública. Seria mais duro do que fui na repressão. Faria diferente, embora tenha plena certeza de que envidei todos os esforços e ações que estavam ao meu alcance para mitigar danos, o mais importante, preservar as vidas de cidadãs e cidadãos brasileiros, sem derramamento de uma gota de sangue, sem nenhuma morte.
o consórcio de ações e inações das forças policiais da Polícia Militar do Distrito Federal que não foram eficazes no cumprimento das atividades sob sua responsabilidade previstas no Protocolo de Ações Integradas PAI, levou àqueles eventos. Em reuniões prévias dos órgãos que tratavam da segurança da esplanada dos ministérios, chamadas e organizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, previa-se não permitir o acesso de pessoas e veículos à Praça dos Três Poderes. A determinação, claro, era evitar que os manifestantes chegassem ao Palácio do Planalto, onde deveria estar montado o sistema previsto no escudo do Planalto, onde deveria estar montado o sistema previsto no escudo do Planalto, que eu determinei que se mantivesse ativo desde o dia 5 de janeiro e cuja execução confirmei à tarde do dia 6 de janeiro, antes de deixar o Palácio sexta-feira, final de semana. Todas estas medidas nos davam a segurança de que o planejamento de segurança e proteção que haviam sido planejados estavam sendo executados e seriam cumpridos, não existindo a possibilidade de um evento de magnitude do dia 8 de janeiro. Erros e avaliação no acompanhamento da evolução da situação cometido por órgãos de assessoramento direta do Gabinete de Segurança Institucional, especificamente a Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial e a Coordenadoria Geral de Análise de Risco. Também determinei, sendo conduzido a uma má avaliação dos fatos por ter recebido informações divergentes de pessoas que trabalhavam comigo. Essas informações divergentes me foram passadas por contato diretos meus com o senhor Saulo Cunha, a Coronel Cíntia, da Polícia Militar do Distrito Federal, e o General Penteado, meu secretário executivo. Essas informações divergentes me foram passadas na manhã do dia 8 de janeiro e culminaram com minha decisão e iniciativa em ir pessoalmente ver como estava a situação no Palácio do Planalto. É claro que seria radicalmente mais exigente e minucioso no detalhamento do planejamento do esquema de segurança, mesmo aquilo sendo responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Em resumo, olhando para trás, algumas decisões seriam tomadas de forma diferente. Para compreender os fatos daquele fatídico domingo, 8 de janeiro de 23, é preciso voltar um pouco no tempo. Sexta-feira, 6 de janeiro. O último dia útil da semana em que o presidente da República havia tomado posse sob um clima de brutal tensão de segurança e tudo havia dado certo. A posse presidencial, no dia 1º de janeiro, transcorreu dentro da normalidade. Foi uma festa democrática. Entre os dias 2 a 6 de janeiro, alguns ministros tomaram posse em seus cargos. Medidas provisórias foram enviadas ao Congresso Nacional, parlamentares, governadores, chefes de Estado e integrantes dos três poderes circulavam normalmente por Brasília. Não houve um único conflito de segurança capaz de chamar a atenção do público. Permanecia, contudo, a situação embaraçosa dos acampamentos de partidários do ex-presidente diante do quartel-general do Exército, algo que não deveria ter sido permitido e o foi. O governo que assumia herdou a situação. Ela era incômoda, seja no governo, seja no comando das Forças Armadas e das Forças Federais de Segurança. A decisão do governo era pôr fim àqueles acampamentos.
a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal realizou uma reunião no dia 6 de janeiro com diversos órgãos e setores encarregados da segurança e da prevenção dos distúrbios na esplanada, e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República não foi convidado para o evento. Isso é público. Dia 6, dentro de uma situação de normalidade, encaminhei-me para encerrar o expediente no Palácio do Planalto. Telefonei para o diretor adjunto da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, o senhor Saulo, que deu um depoimento sério, correto e verdadeiro aqui nesta CPMI. Trocamos ideias genéricas sobre a segurança palaciana. Não falamos de nenhum esquema especial para o dia 8, porque, naquele momento, não havia nenhuma informação que nos indicasse que ocorreria o que ocorreu, e as medidas de segurança preventivas já haviam sido tomadas. Reafirmo, o plano Escudo do Planalto estava ativado e operante por determinação minha. Deixei o Palácio por volta de 18 horas. O Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN, que tem a ABIN como órgão central administrador, tinha como canal oficial utilizado para a transmissão de conhecimento de inteligência com os demais órgãos uma ferramenta chamada Correio SISBIN. Durante os primeiros dias do governo, de 2 a 8, não foi repassado nenhum relatório de inteligência por este meio. E eu, com apenas 5 dias na função, trocava mensagens esporádicas com o senhor Saulo, usava o aplicativo, o WhatsApp do meu telefone pessoal. Em minha avaliação, essa troca de mensagem por um aplicativo aberto e por celulares pessoais não corresponde à forma de comunicação correta e institucional para a transmissão de informações sensíveis sobre a segurança nacional de suas instituições e governantes. Somente após os atos antidemocráticos do dia 8, tomei conhecimento que a ABIN havia adotado um grupo de troca de mensagens no aplicativo de WhatsApp, o qual estavam o Centro de Inteligência da Marinha, o Centro de Inteligência do Exército, o Centro de Inteligência da Força Aérea, a área de inteligência do Ministério da Defesa e a diretoria de inteligência do Ministério da Justiça. Voltando um pouco no tempo, porque é necessário fazer isso para compreender os fatos, no dia 6, depois de uma reunião onde a Secretaria de Segurança Pública apresentou o Protocolo de Ações Integradas PAI e ativou a Célula Integrada de Inteligência de Segurança Pública do Distrito Federal, os alertas de segurança do grupo da ABIN, até então compartilhados em um grupo de WhatsApp, cuja existência só tomei, repito, conhecimento após o dia 8, migraram para um novo grupo de WhatsApp. Como já foi informado, o GSI não foi convidado sobre a reunião do dia 6. Mesmo que tivesse presente, não seria o ministro do GSI que comporia esse grupo. Eu teria designado o secretário de Coordenação e Segurança Presidencial, General Feitosa, porque estaria na atribuição dele. Entre os dias 2 a 5, os alertas não apontavam para uma espiral de violência ou depredações que ocorreu. Ao contrário, diziam que o movimento se esvaziava. Por favor, presidente. Às 16h30 do dia 6 de janeiro, o alerta de atualização das manifestações registrou o seguinte:
Em Brasília, abre aspas, foram bloqueados os acessos da Avenida do Exército. O Exército realiza operações de redisposição da estrutura do acampamento junto a manifestantes, nas proximidades do QG do Exército e da Praça dos Cristais. Não foram identificadas manifestações em outros locais da capital. Fecha aspas. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal assegurava que tudo estava sob controle, que ações especiais eram desnecessárias. Aquele era o cenário no momento em que deixei o expediente no dia 6, sexta-feira. O Serviço de Segurança de Instalações do Palácio do Planalto corria dentro da normalidade e sem alterações. O plano escudo do Planalto estava operante e acionado. Sábado, dia 7, passei todo o dia em casa com a minha família em Brasília. Presumo que o sistema integrado prosseguiu com seus alertas, difundido para a célula de inteligência montado pela Secretaria de Segurança Pública do DF. Naquela primeira semana de governo, eu segui usando o meu aparelho celular pessoal e meu aplicativo pessoal de WhatsApp. Tinha convicção, se algo extraordinário acontecesse, receberia ligações ou visitas tendo em vista que eu estava em Brasília e o meu endereço era de conhecimento de todos os meus chefes subordinados. Dia 8 de janeiro, domingo, passei a manhã em casa, recebi uma ligação do senhor Saulo Cunha. Ele relatou a possibilidade de intensificação das manifestações. Em seguida, troquei informações por telefone com a coronel Cíntia, da Polícia Militar. Ela me disse que estava tudo calmo. Por volta de 13h30, recebi uma nova ligação do senhor Saulo. Ele confirmou a intensificação das manifestações. Liguei, então, para o general Penteado, secretário executivo do GSI. O general Penteado me afirmou que estava tudo calmo. O general Penteado disse que eu não precisava ir ao Palácio do Planalto. Porém, permaneci inquieto, decidi ir até o Palácio do Planalto. Deixei a minha casa na região do Jardim Botânico, peguei a descida da QI 23, atravessei a ponte JK. O acesso à via N1 estava fechado, bloqueado. Desviei para N2, deixei meu carro particular no bolsão de estacionamento, entrei no estacionamento dos anexos e lá estava o tenente-coronel Alex com um carro do GSI. Peguei esse carro, atravessei por dentro dos anexos e parei na cancela leste do Planalto. O general Penteado, que eu nem sequer sabia se estava lá, porque não perguntei a ele onde estava quando nos falamos por telefone, estava lá e foi ao meu encontro. Perguntei a ele o porquê do bloqueio na frente do Palácio, que deveria ter sido feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, não havia sido montado. Aquele era o bloqueio do plano escudo do Planalto e tinha que estar montado. Não estava. Cobrei dele, com um palavrão, o motivo do bloqueio não ter sido montado. O general Penteado não deu resposta à minha pergunta e saiu para montar o bloqueio. Avistei, no meio da confusão, o general Feitosa, secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, o coronel Vanderly, diretor adjunto do Departamento de Segurança Presidencial, o coronel Garcia, coordenador-geral de Segurança das Instalações. Naquela hora, de pronto, liguei para o presidente da República e falei o que estava acontecendo. O presidente estava em Araraquara, já acompanhava os fatos. Liguei também para o general Dutra, que era o comandante militar do Planalto. Pedi ao general Dutra que mandasse para o Palácio do Planalto, de imediato e com urgência, todo o reforço que conseguisse reunir. Ou seja, além do que foi pedido no plano escudo, que mandasse para o Planalto os militares que se tinha à disposição em um domingo à tarde. O general Dutra conseguiu enviar mais 2 companhias.
A primeira chegou às 16h40 e a segunda chegou às 17h15, respectivamente. Ao desligar o telefone com o general Dutra, olhei para a direção do plano piloto e os manifestantes vi os manifestantes começando a descer a pista do Ministério da Justiça, que é uma rampa. Assisti o último bloqueio da Polícia Militar ser facilmente rompido antes que os vândalos chegassem ao Planalto. Aquilo não podia ter acontecido. Só aconteceu porque o bloqueio da Polícia Militar foi extremamente permeável. Na reunião do dia 6, para o qual o GSI não foi convidado, estabeleceu-se o protocolo de ações integradas. Ele determinava que deveria haver um bloqueio e revista dos manifestantes na altura do buraco do Tatu, onde fica a rodoviária do plano piloto. E é a partir dali que o eixo monumental deixa de ser uma via eminentemente dos poderes de Brasília e passa a se tornar a esplanada dos ministérios. O pai também previa, como responsabilidade da polícia, que nenhum manifestante ou veículo atingisse a Praça dos Três Poderes. O bloqueio do buraco do Tatu foi feito. Entretanto, a revista prevista para ocorrer lá não foi feita. Os manifestantes romperam com facilidade o cordão de isolamento da PM e impediram a revista. Deveria existir, depois daquele ponto, um bloqueio total que impedisse o acesso à Alameda das Bandeiras e à Praça dos Três Poderes. Esse bloqueio, aparentemente, não existiu ou foi tênue e inexpressivo. Vi os manifestantes descendo do Ministério da Justiça para o Palácio do Planalto. Ao ultrapassarem a área de estacionamento oeste do Planalto, eles encontraram uma tropa pequena do batalhão de guarda presidencial. Porém, logo furaram esse bloqueio na avenida na frente do Palácio, à resistência também da Polícia Militar. A partir de então, passaram a agir como se tivesse uma coordenação e atuaram como se soubessem como devia fazer para cercar o Palácio. Eu assisti a tudo do térreo do Palácio do Planalto. Claro que tive ímpetos de reagir, de confrontar. Contudo, readquirindo o autocontrole, controlei-me porque tinha que cumprir a minha missão. Não deixar que defasassem o núcleo central do poder palaziano, o gabinete do presidente da República, que fica no terceiro andar. Era preciso evacuar os manifestantes do prédio, prender o máximo de manifestantes possível e não permitir a escalada de violência, garantindo a integridade física dos presos com o mínimo de feridos e sem nenhum óbito. Eu estava desarmado e à paisana. Havia saído de casa sem saber que tipo e situação encontraria. E jamais esperei, na minha vida, encontrar aquela situação. Morrer, se preciso matar nunca, foi o lema do Marechal Cândido de Rondon, um dos patronos do Exército Brasileiro. O meu lema também, sempre foi. Concentrei-me para retirar os vândalos do palácio o mais rápido possível, de preferência sem baixas e sem confrontos sangrentos. Só havia uma forma de fazer isso, de cima para baixo. Dei a ordem aos oficiais que estavam no palácio. Era preciso alcançar o quarto andar do palácio, o último, e descer evacuando os manifestantes, e isso foi feito. Quando subi do segundo para o terceiro andar, numa sala de reuniões contígua ao gabinete presidencial, encontrei 3 pessoas, uma senhora, uma mulher jovem e um rapaz. A senhora estava assustada, a mulher neutra e o rapaz profundamente alterado.
Indiquei a eles e a mais algumas pessoas a escada que leva para o segundo andar. Tivemos algumas altercações. Evitei a violência e conduzi todos eles e mais alguns para o local de acesso à escada que levaria para o segundo andar. Eu havia determinado que as prisões fossem feitas no segundo andar. Preservamos todo o quarto andar. Todas as salas do gabinete pessoal do presidente da República. Preservamos todas as salas do presidente da República. Bloqueamos o acesso aos anexos do Planalto. E repito, sem nenhuma gota de sangue. No palácio foram presos 182 invasores. Eles foram presos a partir de minhas determinações. Minhas determinações. Quanto à minha ordem para que efetuasse prisões, já tinha sido dada, o ministro Flávio Dino, da Justiça, telefonou-me e pediu para que eu fosse ao ministério encontrá-lo. Escoltado pelo coronel Rogério, desci as escadas, passei pelo segundo andar, para o térreo, alcancei a garagem, atravessei a N2, peguei meu carro e me dirigi para o Ministério da Justiça. Fui comunicado pelo ministro que o secretário executivo dele, o senhor Ricardo Capelli, seria nomeado interventor da Segurança Pública do Distrito Federal. Ressalto, enquanto estávamos no Ministério da Justiça, as prisões já estavam ocorrendo no Palácio do Planalto. Restaurando o controle público e institucional da ordem, sem nenhum confronto que tenha posto em risco vidas humanas, nem do nosso lado, nem do lado dos vândalos. Fiz tudo o que estava sobre meu alcance. Esta é a história que sempre quis contar. A esta comissão parlamentar mista de inquérito. Depois de transcorrido os fatos do dia 8, vieram as versões destinadas a distorcê-los. No dia 20 de janeiro de 23, enviei para a SECAI do Senado as respostas de um ofício que me foi encaminhada pelo órgão. Era um ofício com perguntas abertas e que prontamente e cordialmente respondi por mim a partir do relatório feito pela BIM. A SECAI recebeu as respostas no dia 20 e no dia 19 de abril, no mesmo dia em que levaram ao ar na emissora da CNN imagens editadas e distorcidas das câmaras de segurança do terceiro andar do Palácio, o que estava nas respostas passou a alimentar novas versões, um pouco delirante e criadas para distorcer o fato e as ordens do evento. Não mandei ninguém adulterar nada, nenhum documento. Não, e se for tratado com desrespeito ao HC... Senhor advogado, o senhor não está autorizado a falar. Mas eu tenho direito não, de o senhor não tem, o senhor está aqui, aqui vamos ouvir, a gente vai... Não, o senhor não tem como falar e muito menos polemizar com essa presidência. Eu peço a Vossa Excelência que se mantenha aqui ao lado. Vossa Excelência pode falar com o seu cliente, mas não pode polemizar com a presidência e muito menos falar. Isso não está autorizado por ministro e o senhor não vai falar aqui. Eu, entretanto, quero falar mais uma vez que eu não vou admitir desrespeito com o depoente. Não vou admitir. Cada um terá direito à sua fala e não é razoável que, enquanto o depoente esteja falando, que as pessoas se manifestem ainda mais com impropérios. Não vou admitir esta situação. Não tenho condição aqui, que eu estou ouvindo o depoimento, de saber quem está falando, mas as câmaras têm. E eu vou providenciar que as pessoas que cometerem este abuso saiam do plenário. Não vou admitir isso. Então, na próxima vez, eu vou solicitar que a Polícia Legislativa verifique quem está cometendo este abuso e não vou permitir a presença no plenário. Não, isso vale para todos. Todos. Por favor, general, continue. Presidente, muito obrigado.
Eu repito aqui, não mandei ninguém adulterar documento ou retirar meu nome dos relatórios. Apenas, tão somente, determinei a seu Saulo que organizasse as informações que deveriam ser dadas à SECAI dentro de uma lógica única. Lógica única, presidente. Os alertas de segurança abertos com informações de fontes abertas haviam sido passados para um grupo de WhatsApp constituído de órgãos públicos e não com meu nome. Como eu não integrava aqueles grupos, como não estava sequer usando celular público naquele momento e não constava o nome de pessoas no relatório, apenas de órgão, determinei que as informações fossem padronizadas a fim de respondermos à SECAI com presteza e com a verdade, presidente. Estes são os fatos, senhores, senhoras. Estou à disposição dessa comissão nos termos e nos limites dos habeas corpus que me foi concedido pelo STF. Eu agradeço penhoradamente a todos os senhores e senhoras. Estou à disposição.